Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal educacional da Infinitify. Hoje eu vou explicar para vocês como criar do zero uma CDS View utilizando o SAP ABAP. Se você não sabe esses termos CDS View ou se é algo muito novo para você, eu aconselho você assistir outros vídeos que a gente já fez aqui na Infinitify, como o vídeo do S4HANA, por exemplo, que contempla esse assunto CDS View, ou até mesmo do SAP HANA, banco de dados que a gente criou, que também está totalmente linkado a esse assunto que a gente vai tratar hoje. De toda forma, sinta-se à vontade para você assistir esse vídeo, se caso não quiser assistir os outros também, tranquilo, tá bom? Mas eu acho que como um pré-requisito interessante para você agregar mais no seu conhecimento é assistir esses vídeos aí que eu mencionei primeiro, depois vir para esse daqui, que aí eu vou garantir para você que você vai entender o que é CDS View e também como criar, saindo da teoria e indo para a prática. Já os pré-requisitos fundamentais para você continuar essa aula do começo até o final é você ter o Eclipse IDE instalado na máquina de vocês. É esse cara que está na minha área de trabalho aqui, tudo bem? Como posso fazer a instalação dele? É muito simples. Vai no Google, download Eclipse IDE, coloca o primeiro link, que geralmente é o link oficial, faz o download e você vai ter esse mesmo ícone. Você vai clicar duas vezes e você vai ter a tela escura que eu tenho aqui atrás de mim agora, tudo bem? No seu caso, acho que pode ser uma tela branca, que eu fiz algumas configurações para ficar num tema mais escuro, tá bom? De toda forma, isso é irrelevante. Vocês vão ter a IDE instalada na máquina de vocês e isso é fundamental. O segundo pré-requisito, importantíssimo também para a nossa aula, é você baixar um plugin chamado ADT dentro do Eclipse. O ADT é o que permite você criar objetos de SAP, programas, funções, classes, dentro do Eclipse. Você não vai mais precisar daquela camada de apresentação antiga que era o SAP GUI, aquele ícone que você tinha que baixar, fazer o download ali, clicar duas vezes, configurar o servidor. Aqui ainda você vai ter que fazer uma configuração de servidor, tá bom? Mas ele vai simular toda a camada de apresentação e vai ser possível você fazer tudo que fazia antes dentro do Eclipse. E falando em servidor, que eu mencionei no último pré-requisito que eu falei, aqui também você vai precisar de um servidor. Você vai precisar ter um lugar de estudo, um servidor de estudo de SAP, pode ser no lugar onde você trabalha, por exemplo, pegar um ambiente de desenvolvimento ali para você poder acessar. Sem isso, você não vai conseguir entrar no ambiente e, consequentemente, não vai fazer os passo a passo que eu estou configurando aqui, tá bom? Que eu vou fazer junto com vocês. Existe algumas possibilidades de criar, por exemplo, uma máquina virtual com um servidor de SAP, mas é um pouco complexo e eu posso explicar em outros tutoriais como fazer isso. Ou até mesmo, em outro tutorial, eu posso apresentar também como utilizar o SAP ABAP, treinar SAP ABAP gratuitamente da nuvem, lá dentro do BTP, por exemplo. Tá bom? Isso é possível, eu posso explicar em outro tutorial, mas hoje eu vou considerar com que vocês já tenham um ambiente de desenvolvimento aí configurado na máquina de vocês para a gente criar a nossa CDS View, ok? Bom, sem mais delongas então, vamos instalar agora dentro do Eclipse IDE esse plugin chamado ADT, ok? Para isso a gente vai instalar um novo software, então vai ter que vir em Help, Install New Software. E vocês vão colocar esse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é basicamente tools.hana.ondemand.com, e aí automaticamente ele vai mostrar para você o ABAP Development Tools, que é o ADT que eu já expliquei, o que ele se trata, ok? Aqui você pode flagar todos, apesar de vocês instalarem algumas coisas que são desnecessárias, algumas ferramentas que a gente não vai utilizar nesse tutorial, mas deixa todos instalados. Okay? Aí você vai dar next aqui, vai instalar tudo, vai reiniciar o Eclipse e aí você vai ter, depois que você iniciar novamente, todas as ferramentas necessárias para você poder fazer a sua CDS View ou codificar em ABAP dentro do Eclipse. No meu caso eu não vou fazer porque eu já tenho um ADT instalado aqui, tudo bem? Antes da gente continuar nossa aula, eu quero dar algum recado. Entra na nossa comunidade lá no Telegram para você estar mais antenado sobre as tecnologias e tendências SAP, sugerir conteúdos novos para a gente gravar aqui também. O link vai estar aqui na descrição. Se inscreva no canal e por último eu vou deixar um formulário aqui para você preencher a informação ali se você tem interesse em mentorias e cursos por profissionais certificados na área do mercado SAP. Com o Eclipse baixado e o ADT instalado dentro do Eclipse, agora a gente pode criar a nossa CDS View. Antes, a gente só vai configurar um servidor de entrada, assim como a gente fazia no SAP GUI, para a gente poder criar essa CDS View. A CDS View ela não fica perdida, ela tem que ter um servidor ali dentro, SAP, para a gente poder criar, configurar e utilizar a nossa CDS View, ok? Para fazer essa configuração, a gente vem aqui no canto superior esquerdo do Eclipse, nessa setinha de baixo, ABAP Project. E aqui no meu caso eu tenho vários e vários servidores configurados, porque eu já trabalhei em vários clientes também, tudo bem? Mas no seu caso você pode ter nenhum. Se no caso você não tiver nenhum, você pode vir aqui em New System Connection e fazer a configuração do servidor aí da SAP que você quer acessar. Quando você finalizar essa configuração, ele vai aparecer aqui nesse canto esquerdo, aqui, superior esquerdo, como se fosse uma pasta. Essa é a representatividade da configuração do servidor. É isso que está representando que você configurou o servidor e ele está dentro do Eclipse, ok? Mas Igor, cadê o SAP GUI? Como que eu vou fazer a configuração? Como que eu vou criar o objeto? Fica tranquilo, eu vou explicar para vocês passo a passo aqui. Eu vou pegar esse exemplo aqui desse servidor que eu configurei de teste e você nota que dentro desse repositório tem 3 subpastas.
A primeira subpasta é para objeto local, que a gente vai criar aqui dentro da nossa CDS. Pacote favoritos, né? Caso você quiser favoritar um pacote, por exemplo. E também bibliotecas de sistema. O lugar mais importante para a gente aqui é esse objeto local, que é o pacote temporário que a SAP já providencia, tá bom? Nele a gente vai fazer a nossa CDS aqui dentro. Se você expandir o seu nome também, aqui vai ter basicamente todos os objetos que você está criando dentro desse pacote local. Clicando com o botão direito, então, indo em New, Other ABAP Repository Object, vou colocar Data Definition. Clicar 2 vezes aqui. E vou colocar o nome da minha definição. Você pode colocar o nome que você quiser aí. Sempre comece com Z, eu tenho o padrão de colocar ZCDS, e vou colocar a primeira DDL aqui, como meu primeiro nome, tá bom? Vou colocar aqui primeira CDS na descrição, também é obrigatório, e vou dar um Finish. O objetivo de criar essa CDS vai ser a gente definir a busca de informações de material, tá bom? Então, eu vou buscar numa tabela Mara, que eu sei que é mestre de materiais, as informações de material, o tipo de material e alguns campos que a gente achar, a gente vai colocando nessa CDS também. Vou dar um Finish aqui, ele vai carregar. Vai abrir para mim aqui. E olha que interessante, agora ele abriu a minha CDS aqui e agora também ele expandiu aqui, ó. Eu consigo ver minha CDS aqui dentro também. Posso, inclusive, expandir minha CDS, só que não tem nada dentro. Mas quando a gente criar a nossa SQL View dentro da nossa CDS, aí de fato ele vai expandir, a gente vai conseguir visualizar aqui alguma coisa, tudo bem? Bom, vamos voltar para cá. O que são esses arrobas? São annotations. São muito importantes. A gente precisa ter uma aula específica disso para vocês entenderem o que é annotation, que é algo fundamental para todo entendimento de um ABAP for HANA, tudo bem? A gente só vai ligar para essa primeira annotation aqui. Essa annotation ela está falando para a gente colocar um nome de uma SQL View Name. Essa SQL View Name é o que aparece lá na SE11. Eu vou colocar um nome para ela aqui de primeira DDL, vou colocar primeira SQL, tudo bem? Cuidado que ela tem um limite de caracteres, se eu não me engano são 16 caracteres o máximo que você pode colocar para uma CDS View como nome, tudo bem? Os outros annotations a gente não vai ligar agora, que não disse, são pontos importantes que a gente vai ver depois. Agora a gente vai falar dessa Define View. Aqui a Define View nada mais é do que o nome da nossa view que a gente declarou no passo anterior, naquela pop-up, e aqui ele está falando Select from Data Source Name. Ele está falando de onde você quer buscar as informações. Eu não falei que eu queria buscar a informação da Mara. É nesse Data Source Name que eu vou colocar a tabela que eu quero buscar a informação. Vou colocar aqui Mara. É ela que eu quero buscar as informações. Você pode ver que o Eclipse ele representa o erro a partir de um xizinho e ele fica vermelho. Se você colocar o mouse em cima, ele vai falar, ó, inesperado a palavra-chave. Ele não está esperando esse cara aqui. Por quê? Eu quero buscar a informação da Mara. Mas quais campos da Mara? Eu quero buscar o campo código de material. Tudo bem, eu sei que o campo código de material é representado nessa tabela a partir de matnr. Então, vou colocar matnr aqui e vou colocar um alias, um apelido para ele. Vou colocar que essa coluna eu quero chamar de material mesmo, tá bom? Não quero chamar de matnr, quero chamar de material. Vou dar uma vírgula aqui e eu vou buscar mais informações. Eu quero buscar mais informações da tabela Mara, não quero buscar somente o código do material. Quero buscar, sei lá, unidade de medida, quero buscar tipo de material, só que eu não sei qual que é o nome desse campo. A gente pode abrir o SAPGUI aqui e ver a estrutura da Mara. Então, eu posso, por exemplo, clicar nesse ícone aqui, ó, ou dar um Ctrl F6, Open SAPGUI, dar um OK, e aqui abrir o SAPGUI para mim dentro. Eu posso acessar as transações que eu acessava lá no SAPGUI, normalmente, aqui. Então, a transação, por exemplo, é C16N, eu posso acessar ela e ela vai abrir normalmente para mim. Tudo bem? Eu vou colocar aqui o campo Mara para a gente buscar algumas referências de campo para a gente colocar lá na nossa CDS. E vou pegar aqui, por exemplo, o campo MTART, que é o campo tipo de material. Eu vou voltar, então, na minha CDS e colocar MTART. Vou colocar também um apelido para ele. Colocar um tipo mat. Tá? Eu quero que ele seja representado no retorno da minha CDS a partir dessa coluna, tipo mat. Ok? Um último campo. Quero buscar a unidade de medida. Vamos ver se a gente acha aqui. O MBasic. Esse cara é o mains. Vamos dar um Ctrl C. Vou colocar aqui mains. E vou colocar aqui Unimed. Não é o hospital, não. Só o campo mesmo, Unimed. Unidade de medida, ok? Ó, ele mostrou outro erro aqui para mim. Vou colocar o mouse em cima. Lógico, tá com erro porque eu coloquei um sinal de igual aqui. Tudo bem? Então, todo erro que ele vai mostrar para você, ele vai colocar aqui um sinalzinho. Esse erro aqui eu já sei por quê. Ele está acontecendo porque eu estou deixando uma vírgula na minha última sentença. Não pode. Não existe vírgula na última sentença. Tá bom? Então, nesse caso, ele está agora funcionando nessa parte, só que tem um outro erro lá em cima. E é justamente aquele quesito de 16 caracteres. Ele está ultrapassando. Está com um nome muito grande. Então, a gente vai reduzir isso. Vou colocar somente ZSQL. Tá bom? A gente tem aqui basicamente tudo pronto. Agora, a gente vai executar essa CDS.
A gente pode vir aqui, então, nesse botão de executar, ABAP Application, e ele vai mostrar para a gente o resultado que deu essa CDS. Então, ele retornou todos esses materiais, retornou todos esse tipo de material e todas essas unidades de medida para cada material selecionado. Eu posso, por exemplo, aqui delimitar os materiais, né? Na verdade, os materiais já são delimitados a 100 linhas. Então, se tiver 100 mil linhas, ele vai trazer somente 100 linhas, tá bom? É uma limitação de performance que o Eclipse tem aqui. A gente pode aumentar isso até 5.000. Aonde? Nesse Max Rows aqui, ó. A gente pode colocar, por exemplo, 1.000, executar novamente, dando Enter, e agora ele vai buscar 1.000, e ele atualizou aqui 1.000 rows retornadas, ok? O que mais a gente pode ver aqui? A gente pode, por exemplo, abrir quantidade de entradas que tem o retorno dessa CDS. Então, olha só, eu sei que o retorno de CDS tem 2.727 registros, tá bom? Eu posso também filtrar aqui minha coluna. Eu posso, por exemplo, não quero nem ver unidade de medida, nem tipo de material. Eu quero só ver código de material mesmo. Então, aqui, ó, agora só ficou essa coluna para mim, tudo bem? Eu posso também adicionar um filtro. Clicando aqui, eu quero fazer um filtro por material. Aí vamos supor que eu quero fazer um filtro somente por esse material. Vou aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou dar um Enter. Trouxe somente um material para mim, ok? Eu posso pegar todos os materiais que começam ou tem 60 no seu radar. Então, vamos supor que o material tem 000, 6045, por exemplo. Eu quero buscar todos que tem 60. Aí eu coloco o Coringa aqui no começo e no final, só que nesse caso ele não vai funcionar. Eu estou dando um equal, estou dando um igual, ou seja, ele está buscando o que é igual a asterisco, 60 asterisco. Isso não existe dentro dessa tabela. Se eu quiser buscar tudo que pertence, tudo que tem 60 no meio, por exemplo, eu clico nessa setinha aqui e venho em like. E agora ele vai trazer tudo que tem 60 para mim, todos esses materiais que tem 60. Existem mais informações aqui, por exemplo, igual o SQL Console. Eu posso ver qual é o SQL que ele está rodando aqui para ter aquele resultado. Então, para ter esse resultado aqui, ele está rodando, a nível de banco de dados, esse SQL. Então, eu posso, por exemplo, brincar aqui na cláusula where e buscar 70 aqui, se eu quiser. E eu executo isso daqui, dou um run aqui, ó, e ele vai executar tudo que tem 70. Tudo bem? Então, ele trouxe agora tudo que tem 70 no meio de código de material. Uma dica interessante aqui é, por exemplo, a gente clicar aqui no botão direito, vir aqui em Open With e ver o Dependence Analyzer aqui. A gente consegue visualizar todas as dependências que essa CDS View está linkando. Então, vamos supor que você tem, sei lá, uma CDS View com 3 links entre tabelas. Você vai conseguir visualizar aqui. Não é muito interessante, porque nesse caso a nossa CDS só tem um link de tabela, só buscando a informação da Amara. Mas em projetos que são mais complexos, CDS que são mais robustos, a gente pode utilizar isso aqui para também visualizar as informações. A gente poderia também aqui utilizar outras seleções de dados. A gente poderia linkar, por exemplo, a tabela Amara com a MACT, mas não é o objetivo desse tutorial. Num tutorial posterior, a gente vai conseguir fazer isso aqui. Eu vou ensinar vocês como fazer left outer join, right outer join, ou até mesmo inner join dentro da CDS, tá? Mas nesse caso, a gente só queria tirar você do ponto zero para você conseguir entender e também praticar um pouco sobre CDS View. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos ABAPs também para conhecer mais sobre essa ferramenta. Se inscrevam no canal, não se esqueçam disso. Curtam também esse vídeo. No futuro a gente vai apresentar mais conteúdo e não esqueça de antenar nas nossas redes sociais e também na nossa comunidade lá no Telegram, ok? Te vejo na próxima. Abraço. Tchau, tchau.